Peço que abram as suas Bíblias lá no Salmo 46 e acompanhe essa leitura comigo aí nas suas Bíblias. Salmo 46. O título do Salmo é Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico, diz assim a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oremos. Deus bendito, ilumina o nosso coração, a nossa mente, para que possamos, ó Pai, com a graça do Senhor, compreendermos a Tua palavra e dizermos ao nosso próprio eu: o Senhor está neste lugar, o Senhor fala comigo. Pai, em nome de Jesus, fique conosco. Abençoa não somente a nossa instrumentalidade, mas abençoe também os teus servos, a tua igreja. E assim oramos em Cristo Jesus. Amém. O tema do nosso sermão, olhando para este salmo, é um cântico de santa confiança. Vez ou outra nós fomos chamados a pensar na importância do cântico diante do Senhor. E obviamente que nós sempre temos uma vantagem a sermos pastores e trabalharmos junto, porque sempre que eu ouço o reverendo Zedequias, a gente aprende muito e Deus nos dá a graça de caminharmos na mesma direção daquilo que Deus tem para falar à sua igreja. E eu louvo a Deus por isso. E pensando neste salmo e no sermão de domingo, eu me deparo com este salmo e nós tiramos lições preciosas da palavra do Senhor. Meus irmãos, este salmo está dentro daquilo que alguns teólogos vão chamar de mini coletânea, fazendo parte deste salmo, o Salmo 46, 47, 48 e 49, que tem como foco Jerusalém e o culto. Os salmos não citam referências teológicas, não diretamente, mas sua linguagem é carregada de teologia, na qual reafirma a confiança do salmista no Senhor. O salmista, meus irmãos, ele tem uma perspectiva universal da presença de Deus, da presença e do poder de Deus no mundo, desde a criação aos reinos estabelecidos sobre a terra. Note que a palavra terra vai aparecer no Salmo 5 vezes, ao mesmo tempo que mostra o controle soberano de Deus sobre ela. Ou seja, fica claro de que a sua linguagem é carregada de conhecimento espiritual, mental, da tradição bíblica, da qual o salmista estava inserido. Tendo visto que os salmos é um cântico de inteira confiança no Senhor, o mesmo tem como propósito mostrar que o povo de Deus
é feliz, seja qual for a situação na qual se encontre, porque o mesmo está protegido, guardado, assegurado no Senhor. Então, frente a isto, somos encorajados como igreja nesta noite a juntar-nos ao salmista nesta noite e assim a Deus temos um sincero cântico de santa confiança no nosso Deus. Aí você diz deste jeito: pastor, acabamos de fazer isso. Aleluia! Mas nós continuaremos, pois é para isso que o Senhor nos chamou. Olhamos para este santo cântico de confiança e aprendemos, no mínimo, meus irmãos, duas verdades com o salmista. E a primeira dela é de que, em tempo de crise, também é tempo de cantar. Em tempo de crise também é tempo de cantar. Nós ouvimos algumas pessoas, e esse é um ditado bastante popular: quem canta seus males espanta. É isso? Eu diria que quem canta, o cristão que canta ao Senhor, que adora o Senhor, ele elimina todo tipo de mal, não por ele mesmo, mas porque ele está diante do seu Salvador, do Deus soberano. É comum da nossa natureza, quando a crise chega, a dor bate a porta, quando a tempestade desaba, ficamos inquietos e nem sempre nossos recursos terrenos podem nos livrar de tamanha dor, de tamanho sofrimento. Às vezes nos encontramos em nossa peregrinação, e nos encontramos em nossas conversas uns com os outros, e às vezes até culto de adoração. Eu lembro que segunda-feira, primeira segunda-feira do mês, eu estive aqui em reunião com os irmãos, intercedendo, orando, os homens, e para você homem, toda a primeira segunda-feira do mês, os homens da igreja estão aqui orando pelas suas famílias. Então já fica o convite para você. Mas naquele dia eu estava daquele jeito, dores na alma, no coração. E ao compartilhar isso com os irmãos e trazer uma breve mensagem, saímos daqui renovados. E tudo isso é Deus que faz. O que fazer então? O que fazer quando bate a crise em nosso coração, à nossa vista? O que fazer quando o medo bate à nossa porta? O que fazer? Essa pergunta é respondida, meus irmãos, do verso 1 ao verso 12. Basta você olhar para o Salmo. E para isso ele começa com uma declaração que não apenas indica confiança, mas também um certo grau de conhecimento ao Deus a quem ele servia. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Pastor, o que ele quer dizer com isso? Isso quer dizer que o salmista tinha conhecimento de onde estava se abrigando quando a tempestade, quando a luta batia à sua porta, quando o medo batia à sua porta. Ele sabia quem era o seu Deus. Por isso ele começa dizendo: Deus é o meu refúgio e fortaleza. O que é isso? O que isso quer dizer, pastor? Meus irmãos, Deus não é um casebre em meio à tempestade, que você chega e fica se aguentando ali, e a tempestade está caindo, e você olha e diz: será que eu vou aguentar? Será que vai suportar? Ele não é um casebre. O salmista está dizendo: Ele é o meu refúgio e fortaleza, nele eu estou seguro. Esta foi a primeira declaração do salmista. Quando a tempestade bate, quando a dor bate, quando ela chega, quando até o desânimo bate, o Senhor nos convida a buscar guarita nele. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. É assim que ele diz. Refúgio, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O salmista tinha conhecimento de Deus. Deus nunca foi para o salmista uma providência aleatória ou circunstancial.
mas Ele sempre esteve lá. Nos piores momentos, Ele esteve lá. Ele está lá nos piores momentos. Ele está lá. A sua segurança está lá. Mas às vezes, ficamos como que perdidos, né? É muito interessante essa imagem que o salmista pinta, porque nos lembra algumas situações da nossa vida. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Quando a gente anda de moto, todos nós motoqueiros torcem para que não pegue um temporal pela frente, principalmente quando estamos em rodovia. Porque para pilotar fica algo insustentável. O capacete começa a embaçar, você fica menos visível aos carros. Então você está sempre procurando. Quando começa a tempestade, você já tem que puxar para o acostamento, se encolher com a sua roupa de chuva e torcer para passar rápido. Eu tive essa experiência, me permita dizer, que quem pega a rodovia e a vantagem de se estar em uma moto é exatamente isso, porque você tem o privilégio de, nesta viagem, poder se aproximar ao máximo desta água, desta chuva que está caindo. É como que uma cortina de água caindo. E eu lembro desta cena, algo que me marcou. Estava vindo na Castelo, e daqui a pouco forma-se aquela nuvem, e eu vou me aproximando. E eu fico pensando comigo mesmo, quando que eu vou parar para vestir a roupa de chuva? Porque ela está vindo. Mas foi uma coisa muito bela. Eu estou me aproximando daquela cortina de água. Eu parei aqui e a água está chovendo aqui, meus irmãos. E eu estou parado e a água escorrendo aos meus pés. E aquela cortina de água maravilhosa. Aquilo encheu o meu coração de alegria. Só Deus pode fazer isso. É uma coisa maravilhosa. O salmista, ele parece nos colocar em um contexto de que, em meio às tempestades, quando somos pegos de surpresa, logo nos vem à mente a busca por um refúgio. Por isso, a expressão do salmista, bem presente, ele quis dizer que Deus não é pego de surpresa. Ele está bem presente naquelas situações mais adversas. Ele sempre esteve lá. Por isso esta expressão bem presente, que quando traduzido no hebraico, significa aparecer, ser capaz de. A expressão enfatiza, meus irmãos, a rapidez, a perfeição e o poder do socorro do Senhor, pelo qual Ele age em favor do seu povo. É urgência para você, para nós termos esta compreensão, mas o Senhor está sempre lá. O Senhor não se separa, Ele está sempre lá. Por isso a expressão bem presente. É real, é verdadeiro. Tal declaração é reafirmada por meio também da expressão verbal, não temeremos, por ele está bem presente. E a pergunta é, onde estava assegurada a certeza de um cântico, meus irmãos, tão ousado que foi o do salmista? Tal declaração de presença e o não medo está assegurado na sua relação de aliança com o seu povo. Note a expressão usada, Deus conosco, não temeremos mal algum, Deus conosco, pronome, Deus conosco, Ele está conosco. Ele está com você. Eu sei que às vezes você se sente sozinho em meio às suas lutas, seus medos. Acredite, Ele está com você. É isso que o salmista está dizendo. Ele é Deus presente. Ele cuida do seu povo, Ele supre o seu povo, Ele está bem presente porque Ele é Deus conosco. O Deus conosco está com você, presente. Em Deuteronômio capítulo 4, do verso 7 ao 9, o servo do Senhor Moisés, ao avistar a terra prometida de longe, ele chama o povo, reúne o povo, e faz a seguinte declaração a este povo:
Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Moisés diz mais: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto ao longo da jornada. E se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos, aos filhos dos teus filhos. Note, meus irmãos, se o problema do salmista era a presença ameaçadora dos inimigos, confiado na sua relação de aliança, ele imediatamente volta os olhos para o poder soberano de Deus, agindo antes mesmo da criação. Este é o olhar do salmista. O cântico de confiança do salmista se dá por ele ver Deus no centro dos fenômenos da natureza. Somos transportados, juntamente com o salmista, às seguintes declarações do Gênesis, quando o salmista recorre à força da natureza da criação. No capítulo 1 de Gênesis, verso 1, no princípio Deus criou. Verso 2, e o Espírito de Deus se movia. Verso 3, então disse Deus, haja luz. E disse Deus, verso 6, haja um firmamento no meio das águas. Verso 7, fez Deus o firmamento. Verso 8, e Deus chamou o firmamento céus. Você percebe que todos os verbos são verbos de ação? É Deus fazendo, é Deus agindo. Foi como que o salmista olhasse para os eventos da natureza e só conseguisse ver de fato o agir poderoso de Deus. Não é assim que acontece. Deus age poderosamente. E aqui, meus irmãos, a expressão no hebraico, o nome Elohim, que é Deus, pode ser traduzido por governador, e é usado para mostrar Deus como ser forte e poderoso, ou como objeto de temor, e o salmista deixa isso claro. Outro aspecto relevante do hebraico é de que sempre que o nome Elohim é usado no plural, ele é intensivo e serve para indicar plenitude de poder. Deus é poderoso, não há limites para o seu poder. Um cântico de santa confiança do salmista envolve a sua percepção, o seu conhecimento, ou melhor dizendo, de quem é o Deus governador, o Elohim, o poderoso, o que age, e que as coisas estão sobre o seu poder. A sua vida pertence ao Senhor. Os eventos da história e os eventos que acontecem em nossas vidas têm um propósito eterno. Não são aleatórios. Não vivemos um fatalismo. A nossa vida pertence ao Senhor, estamos assegurados nele. Vejamos a declaração do salmista Davi no Salmo 103, verso 4 a 8. O Senhor governa todas as nações. A sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor, nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Vocês percebem que o salmista está dizendo que a ideia que nós temos de céu é uma ideia muito míope, porque ele diz, se inclina para ver o céu e a terra. Ou seja, que céu nós conhecemos? Este céu. E a Bíblia trata essa figura de linguagem não para delimitar Deus, como que nós olhássemos e ficássemos imaginando depois das nuvens,
a um reino celestial, aonde tem um velhinho que está olhando aqui para baixo, idealizando. Não é esta figura de Deus. O salmista diz, ele está acima dos céus, e ele olha, ele contempla, ele está olhando para, ele se inclina para olhar para mim, para você. Este é o nosso Deus, que se fez conhecido por meio do seu Filho Jesus Cristo, o Elohim, aquele que governa, o Criador, o Redentor, o nosso Deus. Ele livra da humilhação os pobres, verso 6, verso 7 do Salmo 103. Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes, dos governantes do seu povo. É esse Deus para quem o salmista está olhando, a quem ele está cantando um cântico de santa confiança. Ele é capaz, meus irmãos, de tirar os olhos dos seus inimigos e cantar ao Senhor, ouvindo nos seus fenômenos, nos fenômenos da natureza, aqueles fenômenos mais assustadores. Ele é capaz de ver tudo isso. E eu pergunto a você, alguém aqui tem controle dos fenômenos da natureza? Eu sei que às vezes você olha a meteorologia, né? E fica dizendo, hoje eu não vou colocar uma blusa porque amanhã vai fazer um sol de rachar. Não é? Aí quando você sai sem blusa, você chega, que reportinho medíocre. Não acertou nada. E aqui na nossa realidade, nem adianta, aqui são 2 estações no mesmo dia, não é verdade? Ontem saí de motoca, falei desse jeito, olha, hoje vai ser aquele sol, mas eu conhecendo Ribeirão Pires, já fui lá e coloquei a minha jaqueta. Quando entrei no portal, aquela neblina, obviamente que depois abriu o tempo. Não é assim que acontece. Você conhece alguém que domina, que até as suas previsões são tão assertivas? Obviamente que não. Mas nós conhecemos e estamos diante da palavra do Senhor, em que, inspirado pelo Senhor, o salmista diz, Ele é aquele que controla. Ele é o Senhor. Eu e você não temos, mas o Senhor tem o domínio de toda a esfera que existe a nossa realidade. O Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso tem o poder de mudar situações das mais possíveis, impossíveis. Ele é Deus. Esse é o mesmo Deus que na pessoa de seu Filho surpreendeu os seus discípulos ao acalmar a tempestade, conforme Marcos capítulo 4. Já em Mateus é registrado que Jesus aparece também em meio à tempestade, faz acalmar, ainda diz para Pedro, Pedro, vem, sou eu, o Senhor, vem Pedro, sai daí do barco, vem ao meu encontro. E o texto diz que Pedro, carregado daquela adrenalina, porque o que Pedro e os discípulos estão vendo é algo surreal. Afinal de contas, o Senhor aparece como um fantasma. E em meio a essa tempestade, o Senhor chama Pedro para andar sobre as águas. E o texto diz que Pedro, vislumbrado com aquela cena, com o que estava vendo, Jesus se revela e Pedro começa a andar sobre as águas em meio à tempestade. E Jesus diz, vem Pedro, vem. Me permita. Nosso nível de imaginação, ele não é pecado, ele só é pecado quando ele vai contra o Senhor. Mas eu fico imaginando a cena. Pedro como alguém sempre ousado, sempre corajoso, amava desafios,
quando percebeu que era Jesus. E Jesus disse: vem. De imediato ele vai ao encontro do Mestre. Mas o texto vai dizer lá em Mateus capítulo 14, que Pedro começa a ser chicoteado pelas ondas, pela tempestade. Pedro começa a tirar o foco de Jesus, tirar o olhar para Jesus, e Pedro começa a afundar. E o Senhor, como que depressa, como Deus presente do salmista, bem presente, Jesus vai lá e diz: Pedro, dá a mão. Quantas vezes o Senhor tem feito isso comigo e com você? Quantas vezes os problemas batem à nossa porta e você diz: desse jeito agora não dá. Mas o Deus presente, o Deus conosco, nos chama a um cântico, a um santo cântico de confiança, porque Ele está presente, Ele está agindo poderosamente, é Ele que faz acalmar a tempestade, é Ele o Criador de toda a existência, é Ele o Deus, o Redentor, o Deus presente sobre a nossa vida. Você não conhece esse Deus? Se você não conhece, você precisa conhecer. Porque é esse Deus que coloca um novo cântico em nossos lábios. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas eu sei de uma coisa, que você está diante daquele que vos chamou a cantar, a adorar. O cântico do salmista não poderia ser outro senão o de santa confiança, de saber que mesmo nas piores tormentas de nossas vidas, Deus está com o seu povo. Para isso o salmista faz uma declaração bastante significativa, uma outra declaração no verso 4 e 5, ao dizer que Deus está no meio do seu povo, representando pela figura de um rio. É possível que aqui, meus irmãos, ele tenha em mente não somente o seu contexto cultural da época, em que uma terra, para ser frutífera, ela precisava ser abundante em nascentes de água. Outra vez somos transportados para o que está registrado em Gênesis. E agora no capítulo 2, no qual é dito: o Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas e de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá a vida, e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. E no verso 10 diz: no Éden nascia um rio que regava o jardim. O que entendemos por segurança, meus irmãos? Provisão e vida feliz está registrado em Gênesis, a partir da criação. Lá fala do jardim do Éden, porque foi lá que o primeiro casal pôde desfrutar da plena presença de Deus. A figura da presença de Deus, representado por essa figura de linguagem, também é usado pelo profeta Ezequiel, no capítulo 47, para enfatizar a centralidade do templo, seus ministros e o culto a Deus, de onde fluíam as águas curadoras do limiar do templo. A imagem vista pelo profeta no verso 1 é de um rio que flui de debaixo do templo. Esse rio que o profeta está vendo representava a plenitude de vida do povo de Deus na sua presença. O saber que Deus está no meio do seu povo é um elemento importante, fundamental para aqueles que estão em situação de medo e de profunda angústia. Saber que você entra por esta porta para ouvir a palavra do Senhor é entender de que esta fonte continua jorrando vida para você. E é aqui que Deus quer te curar. É aqui que Deus quer sarar. Deus é misericordioso. É daqui que flui águas curadoras
para os nossos medos e angústias. É dessa palavra. E Deus o chamou para que, quem sabe, nesta noite, você seja definitivamente curado dos seus medos, dos seus conflitos. Porque tem água viva. Porque tem água viva para você. Ele é a fonte. E nós precisamos recorrer a Ele. A segunda lição que nós aprendemos é que em tempo de crise, cante e chame outros para juntar-se a você e apresentar a Cristo. Se apresentar a Cristo em adoração. Em tempo de crise, cante e chame outros consigo. Em tempo de crise também é tempo de cantar e convocar outros que conheçam ao Senhor. Meus irmãos, nada parecia tão estranho e perturbador para um inimigo do povo de Deus, que quando o Senhor convocava o seu povo para a adoração, para o cantar. Como assim? Vocês lembram da cidade de Jericó? O povo por 7 vezes rodearam a cidade, uma cidade intransponível. Não tinha como o povo de Israel entrar naquela cidade. Mas o Senhor chama o seu povo e diz desse jeito: cantem, toquem trombeta em torno desta cidade. E o texto vai dizer que os muros caíram por terra. Um santo cântico de confiança. O salmista, ao fazer uso da expressão vinde contemplar, é o mesmo que dizer: fique atento, anuncie o que vocês estão vendo. E essa é uma convocação para o seu povo. No entanto, também é uma convocação para que as nações reconheçam o senhorio do Senhor. Logo, a expressão do salmista, no verso 9, ele faz cessar a guerra. É como que uma afronta aos orgulhosos. Ele faz cessar a guerra. O cessar a guerra aqui não tem a ver com uma conduta insegura, medrosa. Não é a tentativa de negociar paz. Não se trata disso. Não é o que muitos governantes tentam, vamos negociar. E a coisa é tão irônica nesse contexto que nós vivemos, que quando você ouve um líder estadual, um líder de um país, chegar e tratar um contexto de guerra, onde as pessoas estão morrendo, dizendo de jeito, isso aí a gente resolve numa mesa de bar com uma cervejinha. Não é assim? Não! Esse Senhor é o Senhor da guerra, e Ele está dizendo desse jeito, Ele faz cessar a guerra, e nós vamos entender isso quando Ele continua usando algumas expressões extremamente fortes no Salmo. A mensagem do seu cântico é: desistam, recue, Ele é poderoso, Ele é o Senhor da guerra, Ele faz cessar, Ele faz cair exército, Ele é Deus. Qual tem sido a teologia do seu cântico a esse respeito? O que você tem cantado ao Senhor? Quem Deus é para você em meio às suas lutas, às suas adversidades? Essa é a questão de nós como cristãos ter este olhar. Naquele tempo, meus irmãos, para um exército, a arma de maior alcance era um arco e flecha. Ou seja, mas note, o salmista diz, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Ele começa pelo arco, porque, veja bem, um exército lançar flechas a outro exército era algo terrível. Era alcançar a mortalidade de longe. Mas aqui a figura que o salmista diz é que quando ele quebra o arco, a ideia aqui é de que o Senhor se adianta à frente do seu povo e chega lá, sabe, você já deve ter visto cena parecida.
Quando o camarada está levantando-se para armar o arco, a ideia aqui é de que Deus chega presente. Para de ser bobo. Pá, quebra este arco. E aí o resultado você já sabe. Ele é o Deus. E o salmista vê tudo isso. O salmista vê Deus presente. Ele é esse Deus presente que quebra o arco, queima os carros no fogo. Este é um convite, meus irmãos, a que o seu povo reveja e examine os grandes feitos do Senhor e o quanto Ele tem realizado maravilha no meio do seu povo. Logo, o resultado não poderia ser outro senão o do verso 10. Aquietai-vos. Aquietar. O verbo está no imperativo e indica uma ordem direta. E significa desista. Desista. Essa ideia, desistir. Ficar parado, confiado tão somente no Senhor. Para o povo de Israel, estar parado quando o inimigo avançava significa confiar no Senhor, no Todo-Poderoso. Já para os inimigos, significava desistir de investir contra o Senhor e contra este povo. Seria de longe, desarme-se, se renda. É o Senhor que está à frente. E Ele é o Senhor da peleja. É Ele que peleja por vós. É Ele que luta por vossa causa. É nele que estamos seguros. O salmista então conclui reafirmando a presença do Senhor no meio do seu povo, fazendo uso da mesma expressão do verso 1. Ele é o vosso refúgio, Ele está convosco, não tenha medo. Ele conclui usando a mesma expressão do verso 1. Deus está conosco, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Você acredita nisso? Você crê nisso? Então, em nome de Jesus, apresente um cântico de santa confiança ao Senhor e saia daqui dizendo: chega, acabou. Agora é com o Senhor está à frente. Entregue-se ao Senhor. Confie as suas angústias, os seus medos ao Senhor. Não fique olhando para o seu inimigo, mas veja o que Deus está fazendo e fez durante toda a história, pelo seu povo. Confie no Senhor. Deus os abençoe, em nome de Jesus.